Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse short em crochê. Ele possui cordão com pérola nas pontas e foi confeccionado com motivos na parte da frente e na parte de trás. Esse short é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo eu vou mostrar o passo a passo do PP ao GG. Ele fica um pouco folgadinho no corpo, mas vou passar algumas dicas para quem quiser ele mais justo. Como havia dito, ele é no tamanho P e com os meus pontos ele ficou mais ou menos com 45 a 50 centímetros de largura, ou seja, uma circunferência de mais ou menos 90 centímetros a 1 metro. E o fio que eu usei cede um pouco, então ele ainda pode ficar um pouco mais folgado. O square no tamanho P ficou com 10 centímetros, com os meus pontos. Então, recomendo para fazer ele mais justo, um tamanho menor. Por exemplo, faz o PP para quem veste P, o P para o M, M para o G e o G para o GG. E se quiser deixar folgadinho mesmo, é só seguir o passo a passo normalmente. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar para a confecção, mas antes deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. A linha que vou usar para a confecção vai ser um fio 100% algodão mercerizado. Este é o fio Anne, então vou usar somente um fio. Pode usar linha Clea 1000 ou Camila 1000 com 2 fios. Com um novelo eu consigo fazer até o tamanho M. Para o G e o GG vai precisar de um pouco mais. Esta é a cor terracota e a numeração é 7529. A numeração da agulha que vou usar vai ser 1,75 e vou usar duas pérolas de 12 milímetros para colocar na ponta do cordão. Já estou aqui com o fio para dar início. E como eu vou fazer o short no tamanho P, eu vou iniciar fazendo 10 correntinhas. Para o M também eu faço 10, para o PP eu faço 8 e para o G e GG eu faço 12. E depois de fazer as correntinhas, eu volto para a primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, formando assim um círculo. E para todos os tamanhos eu faço assim, uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E para o tamanho P e M, volto para dentro do círculo e vou fazer mais 15 pontos baixos. Com a correntinha, vão totalizar 16 pontos baixos. Para o tamanho PP, eu faço mais 11 pontos baixos dentro do círculo, com a correntinha vão totalizar 12. E para o tamanho G e GG, eu faço 19 pontos baixos dentro do círculo, contando com a correntinha, vão totalizar 20. Fiz aqui 16 pontos baixos, contando com a correntinha de início. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, para que o ponto fique no meio. Inicio a primeira pétala fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto de base, faço um ponto alto feito pela metade. Eu dou a laçada normalmente, passo o fio para dentro do ponto, dou a laçada uma vez. Nesse mesmo ponto de base, faço um ponto alto normal. Dou a laçada, passo para dentro do ponto, dou a laçada uma vez e dou a laçada outra vez. Ficando com 3 alcinhas, dou uma laçada e passo por dentro de todas. Faço 3 correntinhas, vou no próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos feito pela metade. Eu só dou a laçada neles uma vez e no mesmo ponto de base vou fazer um ponto alto completo. Dou a laçada uma vez, dou a laçada outra vez.
Agora eu dou uma laçada e passo por dentro das 4 alcinhas. Faço 3 correntinhas. No próximo ponto, faço a mesma repetição. 2 pontos altos pela metade, um ponto alto completo, fica com 4 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro de todas. Três correntinhas e no próximo ponto faço a mesma repetição. 2 pontos altos pela metade, um ponto alto completo, dou a laçada e passo por dentro das 4 alcinhas. E vou seguir fazendo assim por todos os pontos. Se eu fiz 16 pontos baixos, vão ficar com 16 pétalas. Para o P e o M. Para o PP, fica com 12 pétalas e para o G e GG, 20 pétalas. Vou seguir fazendo aqui e já volto. Terminando aqui de fazer as pétalas, já fiz 15, agora eu vou fazer a última. Faço 3 correntinhas, vou nesse último ponto que sobrou e faço 2 pontos altos pela metade, um ponto alto completo, fica com 4 alcinhas, dou a laçada e passo por todas elas. Faço 3 correntinhas. Agora eu finalizo fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz da primeira pétala. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro espacinho de 3 correntinhas. Faço assim para todos os tamanhos. E agora eu vou iniciar as alcinhas em volta. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo, mais 5 correntinhas. Vou para o próximo espacinho de 3 correntinhas, entre uma pétala e outra, e faço um ponto baixo. Formando assim a primeira argolinha, faço 5 correntinhas, vou no próximo espacinho de 3 correntinhas, faço um ponto baixo. Ficando agora com 2 alcinhas, faço 5 correntinhas, no próximo espacinho de 3 correntinhas, faço um ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta e faço assim para todos os tamanhos. 5 correntinhas e em cada espacinho de 3 correntinhas, um ponto baixo. Terminando de fazer todas as argolinhas em volta, vou finalizar aqui fazendo a última, 5 correntinhas. E faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Ficando com 16 argolinhas, eu vou passar fazendo 2 correntinhas dentro dessa primeira argolinha. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais 5 correntinhas. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. E sigo fazendo assim por toda a volta. Esta é a segunda carreira de argolinhas, vão ficar com a mesma quantidade da carreira anterior. Faço assim para todos os tamanhos. Terminando de fazer a segunda carreira de argolinhas de 5 correntinhas, agora eu vou finalizar fazendo 5 correntinhas e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Agora, na próxima carreira, eu já vou fazer o quadrado certinho em volta. Mas, para outros tamanhos, como o M e o GG, eu faço mais outra carreira de argolinhas em volta, ficando com 3. E essa terceira carreira eu faço com 6 correntinhas. Então, somente para o M e o GG, eu faço 2 carreiras de argolinhas com 5 correntinhas e a terceira com 6. E, para eles, somente a partir de 3 carreiras de argolinhas, faço o quadrado em volta. Para o PP, o P, que é o que eu estou fazendo, e o G, somente 2 carreiras de argolinhas e já vou fazer o quadrado em volta. E para iniciar o quadrado, eu vou fazer primeiro um leque e eu inicio o leque fazendo 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do primeiro leque, faço 3 correntinhas
Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas e vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Para outros tamanhos, como o M e o GG, que são 3 carreiras de argolinhas, e a terceira com 6 correntinhas, nessa carreira que vai formar um quadrado em volta, deve ser com 6 correntinhas também. Depois do leque faz normalmente 3 correntinhas, mas a argolinha deve ser com 6. Porque a quantidade de correntinhas para fazer o quadrado em volta deve ser a mesma quantidade da última argolinha. E para o tamanho P e M, vão ficar com 2 argolinhas entre um leque e outro para formar o quadrado. Para o PP, vão ficar somente com uma argolinha. E para o G e GG, 3 argolinhas entre um leque e outro. Fiz aqui 5 correntinhas e na próxima argolinha faço um ponto baixo. 3 correntinhas e na próxima argolinha um leque. De 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E para todos os tamanhos, independente da quantidade de correntinha nas argolinhas ou de quantidade de argolinhas entre um leque e outro, sempre deve ter o leque e antes e depois do leque 3 correntinhas. Fiz aqui o meu segundo leque, agora eu vou fazer 3 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Ficando com 2 argolinhas, vou fazer 3 correntinhas e na próxima faço um leque. Faço 3 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argolinha um leque. E depois o quarto e último leque, faço 3 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. E para finalizar, faço 3 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, que serviu de primeiro ponto alto do leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o primeiro motivo já está pronto. Somente o primeiro eu faço ele completo e corto o fio. Nos outros eu vou fazer só até a penúltima carreira e na última eu já volto para fazer a união das duas peças. Então, vou seguir fazendo aqui o próximo motivo, claro, com a mesma quantidade de correntinhas, de pontos e de carreira. E antes de iniciar a última carreira, eu volto para unir. Terminando aqui de fazer o segundo motivo, fiz, claro, da mesma forma que o primeiro. Vou iniciar aqui a última carreira, fazendo um ponto baixíssimo dentro dessa primeira argolinha, ou seja, uma correntinha. E vou iniciar o leque fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, da mesma forma que eu fiz no primeiro motivo. Faço 3 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, na próxima argolinha. Eu já vou unir a partir do segundo leque, então eu já vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Sempre devo fazer a metade de um leque para unir com o outro.
Vou aqui em um desses leques do primeiro motivo, dentro dele eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para esse segundo motivo e termino o leque dentro da argolinha fazendo 3 pontos altos juntos. E para todos os tamanhos, para unir nessas 3 correntinhas depois do leque, eu sempre faço uma correntinha, vou nessas 3 correntinhas e faço um ponto baixo, faço uma correntinha, volto para esse segundo motivo e vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Agora eu vou unir as argolinhas do meio. Para os tamanhos que tem 6 argolinhas, faço 3 correntinhas e um ponto baixo na argolinha do próximo motivo. Para os tamanhos que tem 5 argolinhas como o meu, faço somente 2 correntinhas, um ponto baixo na argolinha do primeiro motivo, 2 correntinhas e volto para o segundo motivo. Na próxima argolinha faço um ponto baixo. Então, para o M e o GG eu faço 3 correntinhas, um ponto baixo na argolinha do primeiro motivo, 3 correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha do último motivo. Faço 2 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha do primeiro motivo, 2 correntinhas, volto para o segundo motivo e na próxima argolinha faço um ponto baixo. Agora eu vou unir nas 3 correntinhas antes do leque e vou fazer da mesma forma que eu fiz nas 3 correntinhas no início depois do leque. Uma correntinha, eu faço assim para todos os tamanhos, vou dentro dessas 3 correntinhas e faço um ponto baixo, uma correntinha, volto para o segundo motivo e já na próxima argolinha eu vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque do primeiro motivo e faço um ponto baixo no meio dele. Faço uma correntinha e para eu finalizar, volto para dentro dessa argolinha que eu iniciei o leque e termino ele fazendo 3 pontos altos. E assim ficando a primeira união. Agora eu vou terminar de fazer essa carreira desse segundo motivo, fazendo 3 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. 5 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. 5 correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo, ficando com 2. 3 correntinhas e na próxima argolinha faço um leque. Depois do quarto e último leque, faço 3 correntinhas. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo, 5 correntinhas. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo, 5 correntinhas. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo e vou finalizar fazendo 3 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais, que serviu de primeiro ponto alto do leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E os 2 motivos já estão unidos. Agora eu vou fazer o terceiro, vou iniciar, claro, da mesma forma que eu iniciei esses outros. Vou começar a última carreira e quando eu estiver no segundo leque, eu volto para fazer a união. Terminando aqui de fazer o terceiro motivo, e já iniciei a última carreira, já estou no segundo leque e fiz a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Agora eu vou unir com os motivos já unidos, vou aqui dentro do leque, do lado direito desse último motivo que eu uni, e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para esse último motivo e faço 3 pontos altos juntos, terminando o leque. Faço uma correntinha e vou nas 3 correntinhas depois do leque, faço um ponto baixo.
uma correntinha, volto para esse terceiro motivo, na próxima argolinha faço um ponto baixo. Agora eu vou unir nas argolinhas do motivo já unido, faço 2 correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha do segundo motivo, 2 correntinhas, volto para o terceiro motivo, na próxima argolinha faço um ponto baixo. Lembrando que para o M e o GG são 3 correntinhas. 2 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto para o terceiro motivo, faço um ponto baixo na próxima argolinha. Agora eu vou unir nas 3 correntinhas antes do leque, vou fazer uma correntinha, vou nessas 3 correntinhas e faço um ponto baixo no meio delas, uma correntinha, volto para o terceiro motivo e na próxima argolinha já faço a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque do segundo motivo e faço um ponto baixo, uma correntinha, volto para o terceiro motivo e dentro da argolinha termino o leque fazendo 3 pontos altos. E vou terminar agora de fazer por toda a volta desse motivo, 3 correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo, 5 correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo, e vou dar continuidade fazendo aqui até o final da carreira. Para finalizar, eu faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro leque. Depois de terminar de fazer esse terceiro motivo, eu vou unir mais outros. Todos são unidos da mesma forma que eu fiz o primeiro e o segundo. E lembrando que, para alguns tamanhos, tem somente igual o PP, uma argolinha entre um leque e outro. Para o P, que é o que eu estou fazendo, e o M, 2. E para o G e o GG, 3 argolinhas. E somente para o M e o GG, eu faço 3 correntinhas para unir nas argolinhas. E para todos os tamanhos, eu faço a união de 10 motivos. Mas eu vou unir somente 9 e volto para unir o último e assim fechar a peça. Estou aqui fazendo o 10º e último motivo. Já uni todos os 9, da mesma forma que eu fiz no início. Para todos os tamanhos são a mesma quantidade de motivos, o que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de carreiras ou de pétalas. Vou terminar aqui esse último motivo e já vou unir a partir do primeiro leque. Passo para dentro da argolinha com um ponto baixíssimo. Inicio fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos no mesmo espaço, ficando com 3, e uma correntinha. Feita a metade do leque, já vou unir aqui com o leque do lado direito. Pode começar em qualquer um dos motivos. Faço um ponto baixo dentro do leque, uma correntinha, volto para esse último motivo e faço 3 pontos altos juntos, terminando o leque. E faço a união da mesma forma que eu fiz todas as outras, porém nesse último leque eu vou unir os 2 lados, ou seja, os 4 leques. Faço uma correntinha, dentro das 3 correntinhas um ponto baixo, uma correntinha, vou na próxima argolinha do último motivo um ponto baixo, e vou unir fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo em cada argolinha do motivo já unido. Vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha, vou unir nas 3 correntinhas antes do leque, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, já volto para o último motivo, faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha, vou para dentro do leque, faço um ponto baixo e vou terminar esse leque fazendo uma correntinha e 3 pontos altos juntos dentro da argolinha. Agora eu vou fazer aqui até chegar no outro leque, 3 correntinhas. Vou na próxima argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argolinha vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos
e uma correntinha. Vou aqui no outro leque, do lado direito, e vou fazer um ponto baixo no meio dele. Faço uma correntinha, volto para esse último motivo e termino o leque dentro da argolinha fazendo 3 pontos altos. E vou unir da mesma forma que eu uni do outro lado. Vou fazer aqui uma correntinha, um ponto baixo nas 3 correntinhas, uma correntinha, volto para o último motivo, faço um ponto baixo na argolinha e vou seguir fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo em cada argolinha. Lembrando que para alguns tamanhos são 3 correntinhas. E também tem somente uma argolinha e outros tamanhos 3. Faço uma correntinha, volto para o último motivo e faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque do motivo já unido e faço um ponto baixo, uma correntinha. Volto para o último motivo e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos dentro da argolinha. E vou terminar essa carreira fazendo 3 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. Vou fazer aqui 5 correntinhas e em cada argolinha um ponto baixo, até ficar com 2 argolinhas. E para finalizar, faço 3 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E todos os motivos já estão unidos. Lembrando que são 10 para todos os tamanhos. Agora eu vou subir algumas carreiras até a cintura. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. E se quiser a cintura mais baixa, é só fazer menos carreiras. E mais alta, é só fazer mais carreiras. Então, eu vou voltar com o fio para iniciar a primeira carreira. Já estou aqui com o fio. Primeiro, faço o nó inicial. Vou entre um motivo e outro, onde eu fiz o ponto baixo para unir. Vou passar o fio por baixo desse ponto baixo. Vou iniciar a primeira carreira da mesma forma que eu faço em todos os tamanhos, uma correntinha para o primeiro ponto baixo e vou fazer mais 5 correntinhas. Para o M e o GG eu faço mais 6. Vou nessas 3 correntinhas depois do leque e vou fazer um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Vou na próxima argolinha de 5 correntinhas e faço um ponto baixo. Já tem 2 argolinhas, faço 5 correntinhas e na próxima argolinha faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Agora eu vou aqui nas 3 correntinhas antes do leque e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Agora eu vou na união de 2 motivos, vou passar por baixo desse ponto baixo que eu fiz a união dos 2 leques e vou fazer um ponto baixo. Faço 5 correntinhas e vou fazer a mesma repetição. Vou nas 3 correntinhas depois do leque e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, vou na próxima argolinha de 5 correntinhas e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, 5 correntinhas e um ponto baixo na argolinha de 5 correntinhas, na argolinha de 3 correntinhas feitas antes e depois do leque, e no ponto baixo entre um motivo e outro. Lembrando que para o tamanho M e GG são 6 correntinhas. Vou fazendo aqui e já volto quando eu estiver terminando essa carreira. Terminando aqui de fazer todas as argolinhas. Agora eu vou finalizar fazendo a última. Faço 5 correntinhas.
Vou na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou passar com um ponto baixíssimo para dentro da primeira argolinha, fazendo uma correntinha aqui por baixo. E vou iniciar a próxima carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo espaço. Faço 2 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço 2 pontos altos juntos. E essa carreira vai ser assim, em cada argolinha eu faço 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço. Faço assim para todos os tamanhos. Quando eu estiver terminando de fazer essa carreira, eu volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz 2 pontos altos em cada argolinha, com 2 correntinhas de espaço, entre um conjunto de 2 pontos altos e outro. Agora eu vou finalizar fazendo aqui 2 correntinhas. Na última argolinha, 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas e para finalizar, um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse primeiro espacinho de 2 correntinhas e vou iniciar essa carreira fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço, ficando com 2. 2 correntinhas, salto os 2 pontos e no próximo espacinho de 2 correntinhas faço 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, no próximo espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. E essa carreira vai ser feita assim, em cada espacinho de 2 correntinhas. Faço 2 pontos altos juntos, com 2 correntinhas de separação. Da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. E quando eu finalizar essa carreira, vou fazer um ponto baixíssimo bem em cima da terceira correntinha das 3 iniciais, igual eu fiz na carreira anterior, e vou iniciar as próximas carreiras da mesma forma. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas e fazer em cada espacinho de 2 correntinhas 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço. Faço assim para todos os tamanhos. Pode fazer a quantidade que quiser. Eu costumo fazer para o tamanho P um total de 11 carreiras com o meu ponto. Para o tamanho PP eu costumo fazer 9, para o M 13 carreiras, para o G 15 e para o GG 17 carreiras. Mas o tamanho depende do ponto de cada um. Se quiser fazer menos carreiras, pode também. Fazendo menos carreiras, pode ficar cintura baixa e mais carreiras, cintura alta. Esses motivos vão ficar um pouco abaixo do quadril. Se quiser medir também em centímetros e fazer as carreiras até o tamanho que quiser. Então, vou seguir fazendo aqui as minhas 11 carreiras repetidas para o meu tamanho P e já volto. Terminando de fazer todas as minhas 11 carreiras, lembrando que para todos os tamanhos é da mesma forma, porém em quantidades diferentes. Agora eu vou fazer a penúltima carreira e eu faço igual para todos os tamanhos. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais um ponto alto junto, ficando com 2. Uma correntinha de espaço somente. Vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de espaço. No próximo espacinho de uma correntinha, faço 2 pontos altos juntos. E essa penúltima carreira vai ser feita assim. Em cada espacinho de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos com uma correntinha de espaço somente. Vou fazendo aqui e já volto quando estiver terminando. Terminando de fazer a penúltima carreira de 2 pontos altos com uma correntinha de espaço. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha e vou iniciar a última carreira. Faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, uma correntinha de espaço, mais 2 pontos altos juntos no mesmo espaço. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo,
uma correntinha e 2 pontos altos juntos. No próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos altos juntos. Quando eu estiver terminando essa última carreira do cos, eu volto. Terminando de fazer a última carreira, lembrando que eu faço assim para todos os tamanhos, agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que se viu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou passar para outro lado, vou fazer algumas carreiras e depois a separação das pernas. Antes de dar início às carreiras, nessa parte de baixo, primeiro eu vou marcar. Vou separar a parte da frente com a parte de trás. Pode escolher qualquer união de motivos, vou aqui entre um motivo e outro, onde eu fiz o ponto baixo para unir 2 leques. Vou usar um alfinete de plástico e lembrando que quem não tiver alfinete pode usar a linha mesmo. E pode escolher qualquer lado para ser a parte da frente ou a parte de trás. E são 10 motivos no total, então eu conto 5 motivos de um lado, 5 motivos do outro e marco no meio da união. Para todos os tamanhos ficam assim: 5 motivos livres de um lado, 5 motivos livres do outro. E bem onde eu fiz o ponto baixo para unir 2 motivos, marco com alfinete de plástico. Agora eu vou dar início à primeira carreira. Para dar início, venho com um fio, fiz o nó inicial e vou passar o fio bem no meio dessa marcação, entre um motivo e outro, passando por debaixo do ponto baixo. Aqui eu vou fazer um leque. E inicio o leque fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, faço mais 2 pontos, ficando com 3. Faço 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o primeiro leque, já posso tirar esse alfinete. Vou colocar dentro do leque que eu fiz, mas quem quiser não precisa colocar mais, porque já sabe onde é o meio certinho na parte da frente. Faço 3 correntinhas. Vou no espacinho de 3 correntinhas depois do leque no motivo e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Vou na argolinha de 5 correntinhas e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. 5 correntinhas, nas 3 correntinhas antes do leque, um ponto baixo. Lembrando que para o M e o GG são 6 correntinhas na parte de cima e na parte de baixo também. Faço 5 correntinhas, vou na união de 2 motivos, onde tem esses 2 leques, e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, vou nas 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, vou na argolinha de 5 correntinhas e faço um ponto baixo. Vou fazendo assim, é parecido com a parte de cima, porém na parte de cima eu não fiz o leque que na parte de baixo tem para separar as pernas. Vou dar continuidade fazendo 5 correntinhas e um ponto baixo na argolinha de 5 e de 3 correntinhas, na união de 2 motivos, e quando eu chegar na outra marcação, eu volto. Chegando aqui na outra marcação, fiz todas as argolinhas depois do leque em toda a lateral. E chegando na marcação, faço 3 correntinhas. E no meio da marcação, vou fazer um leque, igual ao outro lado. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Com o leque pronto, já posso tirar o alfinete e vou colocar dentro do leque. E agora eu vou dar continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz depois do primeiro leque. Faço 3 correntinhas, vou no espacinho de 3 correntinhas depois do leque do motivo e faço um ponto baixo, 5 correntinhas. Na argolinha de 5 correntinhas faço um ponto baixo e vou seguir fazendo assim até chegar no primeiro leque. 5 correntinhas e um ponto baixo na argolinha de 5 correntinhas, no espacinho de 3 e na união de 2 motivos. Da mesma forma que eu fiz no outro lado. Chegando aqui no fim da carreira e no primeiro leque que eu iniciei, fiz as argolinhas por toda a lateral, da mesma forma que eu fiz do outro lado e na parte de cima. Agora eu vou finalizar fazendo 3 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque e já vou iniciar a próxima carreira. Na próxima carreira eu vou trabalhar com pontos altos duplos, mas antes de iniciar, primeiro eu vou marcar as laterais. Vou contar quantas argolinhas eu tenho e marcar na argolinha do meio, deixando a mesma quantidade na parte da frente e na parte de trás. Faço assim para todos os tamanhos. E para os tamanhos que não tiver argolinha no meio certinho, pode marcar no ponto baixo. Vou contar aqui e já volto. Contei aqui as argolinhas. E para o meu tamanho ficou com 11 argolinhas de um lado e 11 do outro. Então, vou marcar na argolinha do meio aqui de número 12. Ou seja, deram argolinhas ímpares. E para os tamanhos que derem quantidade par, pode marcar no ponto baixo. Agora eu vou fazer do outro lado da mesma forma que eu fiz esse. Vou contar as argolinhas, claro, vão dar a mesma quantidade e marcar na argolinha do meio. Com as duas laterais já marcadas, separando a parte da frente com a parte de trás, agora eu vou dar continuidade. Vou fazer a próxima carreira com pontos altos duplo, esta vai ser a parte de trás. E vou iniciar o leque com pontos altos duplo fazendo 4 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto duplo. Faço assim para todos os tamanhos. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos duplos, ficando com 3. 2 correntinhas e 3 pontos altos duplos. E ponto alto duplo são 2 laçadas, ao invés de uma como um ponto alto normal. Depois do leque, vou fazer 3 correntinhas. Vou no espacinho de 3 correntinhas depois do leque da carreira anterior e vou fazer 2 pontos altos duplos. Faço 2 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço 2 pontos altos duplos. 2 correntinhas, na próxima argolinha faço 2 pontos altos duplos. E vou seguir fazendo assim até chegar na lateral, onde eu fiz a marcação. Fiz aqui em cada argolinha 2 pontos altos duplos com uma correntinha de espaço. E chegando na marcação aqui na lateral, na argolinha que está marcada, eu vou fazer 2 pontos altos duplos. E para os tamanhos que está marcado no ponto baixo, eu faço 2 pontos altos duplos antes da marcação e ponto alto normal depois da marcação. E como aqui é na argolinha, eu faço em cima da argolinha que está marcada pontos altos duplos. Agora eu já vou tirar esse alfinete e vou colocar entre esses 2 pontos altos duplos. Agora eu faço 2 correntinhas, vou nessa próxima argolinha
que é depois da marcação, e vou fazer 2 pontos altos normais. Faço 2 correntinhas, na próxima argolinha faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, na próxima argolinha 2 pontos altos. Vou seguir fazendo 2 pontos altos em cada argolinha, com 2 correntinhas de espaço, até chegar no outro leque, que é a parte da frente, porque eu estou fazendo pontos altos normais. Chegando aqui no leque na parte da frente, fiz em todas as argolinhas, depois da marcação, 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço. Agora eu faço 2 correntinhas, vou nessas 3 correntinhas antes do leque, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, vou para dentro do leque e faço um leque normal de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço 2 correntinhas. Vou nas 3 correntinhas depois do leque da carreira anterior e faço 2 pontos altos normais. 2 correntinhas, vou na argolinha e faço 2 pontos altos. E vou seguir fazendo 2 pontos altos normais com 2 correntinhas até chegar na outra marcação na lateral. E depois dessa marcação, eu vou fazer pontos altos duplos, porque vai ser a parte de trás, ficando igual ao outro lado. Então, vou seguir fazendo aqui, quando eu chegar no outro leque, eu volto. Dei continuidade fazendo toda essa lateral, fiz 2 pontos altos normais com 2 correntinhas de espaço até a marcação. Em cima da argolinha marcada, eu fiz 2 pontos altos duplo, marquei o meio desses 2 pontos, igual ao outro lado, e segui fazendo em cada argolinha 2 pontos altos duplo com 2 correntinhas de espaço. Vou finalizar essa carreira fazendo 2 correntinhas, nessas 3 correntinhas faço 2 pontos altos duplo, antes do leque da carreira anterior, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. E a próxima carreira eu vou fazer idêntica a essa. Vou fazer leques de pontos altos duplo, iniciando com 4 correntinhas, mais 2 pontos altos duplo, duas correntinhas e 3 pontos altos duplo. Formando assim leque sobre leque. Faço 2 correntinhas, vou no espacinho de 2 correntinhas depois do leque da carreira anterior e vou fazer 2 pontos altos duplo. 2 correntinhas, no próximo espacinho de 2 correntinhas faço 2 pontos altos duplo. E vou dar continuidade fazendo assim, quando eu chegar na marcação, vou fazer 2 pontos altos duplo antes da marcação e depois eu faço pontos altos normais. Na parte da frente, faço leque sobre leque. Sigo fazendo em cada espacinho de 2 correntinhas pontos altos normais. E no outro lado, na outra marcação, faço antes da marcação pontos altos normais e depois da marcação pontos altos duplo. Faço 2 carreiras iguais somente para o PP e P. Para o M e o G eu faço 3 e para o GG 4. Vou terminar aqui a segunda carreira e já volto. Terminando de fazer toda a carreira, fiz da mesma forma que eu fiz na carreira anterior, a parte da frente com pontos altos normais e a parte de trás com pontos altos duplos. Aqui, antes da marcação, fiz ponto alto normal e depois pontos altos duplos dos dois lados. Agora, vou finalizar fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque e vou fazer o leque com pontos altos duplo. Inicio com 4 correntinhas, 2 pontos altos duplo, 2 correntinhas e 3 pontos altos duplo. Essa carreira eu já vou unir, lembrando que para o M
e o G eu faço 3 carreiras antes de fazer essa, e o GG eu faço 4. E somente o PP e P são 2. Feito o leque, faço 2 correntinhas, vou no espacinho de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos duplo, 2 correntinhas, no próximo espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos duplo. E vou seguir fazendo assim. Quando eu chegar na lateral, depois da marcação, faço pontos altos normais, que é a parte da frente, e nessa carreira já vou começar a fazer a união das duas partes. E vou unir pelo leque da parte da frente. Então, vou seguir fazendo, quando eu estiver chegando no outro leque, eu volto. Chegando aqui no outro leque, eu dei continuidade fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos, com 2 correntinhas de espaço. Faço 2 correntinhas, vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos. Essa é a parte da frente. Para unir as duas partes, eu vou fazer correntinhas. Para o tamanho P e M, eu faço um total de 10 correntinhas. Para o PP, eu faço 7 correntinhas. E para o G e o GG, eu faço 13 correntinhas. Como estou fazendo o tamanho P, eu vou fazer 10 correntinhas. Vou no leque da parte de trás que eu já fiz e vou fazer um ponto baixo dentro dele. Agora eu vou fazer argolinhas. No tamanho PP ficam com 2 argolinhas. No tamanho P, que é que eu estou fazendo o M, com 3. E no tamanho G e GG com 4. Faço 2 correntinhas, conto da direita para a esquerda até a terceira correntinha e faço um ponto baixo, formando a primeira argolinha. Faço 2 correntinhas, conto 2 argolinhas e na terceira faço um ponto baixo, formando a segunda argolinha. Faço 2 correntinhas e na terceira faço um ponto baixo, formando assim a terceira argolinha. Para todos os tamanhos, eu conto da direita para a esquerda, 2 correntinhas e na terceira faço um ponto baixo. Agora faço uma correntinha, vou voltar para dentro do leque e vou terminar ele fazendo 3 pontos altos juntos. Agora eu vou dar continuidade à carreira fazendo 2 correntinhas e no espacinho de 2 correntinhas faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo espacinho de 2 correntinhas faço 2 pontos altos. E vou continuar fazendo assim até chegar do outro lado. Depois da marcação, começo fazendo pontos altos duplo e quando chegar no outro leque, eu volto. Chegando aqui no leque, seguir fazendo os bloquinhos de 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço. E vou finalizar fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na quarta correntinha que eu fiz, que sirva de primeiro ponto alto duplo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Agora eu vou fazer a primeira perna e vai ser com pontos altos normais. Vou iniciar a carreira fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais um ponto alto ficando com 2. 2 correntinhas, vou na primeira argolinha e faço 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, na próxima argolinha faço 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, vou para dentro do leque e vou fazer 2 pontos altos juntos, igual ao outro lado. 2 correntinhas, vou no primeiro espacinho de 2 correntinhas, depois do leque da carreira anterior e faço 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, vou no espacinho de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu volto. Terminando de fazer a primeira carreira da perna, fiz os bloquinhos de 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço, com pontos normais.
Agora eu vou finalizar fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro espacinho de 2 correntinhas e vou fazer a próxima carreira com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais um ponto alto ficando com 2. Faço 2 correntinhas, vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas no próximo espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Em cada espacinho de 2 correntinhas, faço 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço. A quantidade de carreiras fica a critério de cada um, mas eu faço para o tamanho PP e P 4 carreiras iguais, de 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço. Para o tamanho MG, eu costumo fazer 6 e para o GG eu costumo fazer 8. Mas claro, pode fazer a quantidade que quiser. Lembrando que todos os pontos serão de pontos altos normais. Vou seguir fazendo aqui todas as minhas carreiras iguais e quando eu estiver terminando a quarta carreira, eu volto. Terminando de fazer a quarta e última carreira da primeira perna, agora eu vou finalizar fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho de 2 correntinhas e vou iniciar o bico fazendo 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais um ponto picô. E o ponto picô são 3 correntinhas, conto de baixo para cima até a terceira correntinha e faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço um ponto alto com ponto picô, que é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixo pegando as 2 alcinhas do ponto alto de base. E no mesmo espaço, faço um ponto alto normal, sem ponto picô. Ficando assim, 2 pontos altos com ponto picô e um ponto alto normal. Vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um ponto alto com ponto picô, que é um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas do ponto de base. No mesmo espaço, faço um ponto alto com ponto picô. E no mesmo espaço, faço um ponto alto, sem ponto picô. E vou dar continuidade fazendo assim em cada espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos com ponto picô e um ponto alto normal, sem ponto picô. Quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz em todo o espacinho de 2 correntinhas, igual fiz no início. Vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira perna já está pronta. Ficando dessa forma, agora eu vou fazer a segunda perna. Volto com o fio. Vou fazer aqui o nó de início. Vou aqui dentro da argolinha, passo o fio e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais um ponto alto, ficando com 2. 2 correntinhas, vou na próxima argolinha e faço 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, na próxima argolinha eu faço 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, vou para o leque e faço 2 pontos altos juntos dentro dele. 2 correntinhas, vou no espacinho de 2 correntinhas e faço 2 pontos altos juntos. E vou dar continuidade fazendo assim por toda a volta. As 2 pernas devem ficar idênticas. Em cada espacinho de 2 correntinhas, devo fazer 2 pontos altos com 2 correntinhas de espaço. E depois que eu finalizar essa primeira carreira, eu vou iniciar as próximas. E claro, vou fazer a mesma quantidade de carreiras. E todas com 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaço.
Quando eu terminar as 4 carreiras, vou fazer a última, que é o bico, de 2 pontos altos com ponto picô e um ponto alto normal em cada espacinho de 2 correntinhas. Vou dar continuidade, quando eu terminar essa segunda perna, eu volto. Fiz aqui a segunda perna, idêntica à primeira. E depois de terminar, agora eu vou fazer o cordão para passar no cos. Então, volto com o fio. Vou deixar o fio mais ou menos 3 a 4 vezes maior do tamanho que eu preciso. E vou dobrar. O cordão vai ser com o fio duplo. Vou cortar aqui a sobra. Venho com a agulha e vou fazer o nó inicial. E vou trabalhar correntinhas. Vou fazer até o tamanho que eu preciso. Não precisa contar, pode fazer a quantidade que quiser. Vou fazer mais ou menos 90 centímetros a 1 metro de correntinhas. Fiz aqui todas as correntinhas até o tamanho que eu preciso. Agora eu vou passar o cordão no cos. Primeiro, eu devo observar qual é o meio certinho do short. Na parte da frente, eu vejo pela união desses 2 motivos. Sigo na mesma direção dos 2 pontos altos acima dos 2 motivos. E passo o fio no espacinho de correntinhas depois dos 2 pontos altos. E vou passando o cordão em cima de 2 pontos, por baixo de 2 pontos, em cada espacinho de correntinhas, por toda a volta. Quando eu estiver terminando, eu volto. Já passei todo o cordão, agora eu vou fazer a aplicação das pérolas. Venho aqui com a pérola de 12 milímetros. Vou passar aqui por dentro desses 2 fios. E vou puxar a pérola bem para ela ficar em cima das correntinhas. Vou fazer alguns nós na ponta. Corto o excesso de fio. Vou fazer a mesma repetição na outra ponta. Vou fazer o arremate de todos os fios do short e já volto com tudo finalizado. Coloquei a segunda pérola e fiz o arremate de todos os fios e o short já está pronto. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.